Namastê! Bem-vindo a mais uma sessão de perguntas e respostas com o Thiago. Namastê! Namastê! Gravando, galera! Namastê Responde, nosso novo formato, quintas-feiras, 19h30, sempre que a internet permitir. Então, primeira pergunta de hoje, mandada para o nosso e-mail: que masala se usa quando se cozinha feijão? Muito bem. Então, quando você for cozinhar o feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, tofu, soja, todas essas coisas que dão pum, é muito importante usar cominho, usar folha de louro e usar cúrcuma, açafrão da terra. Se você tiver essa fétida também é bom usar. Aí você primeiro aquece o óleo e pode ser um óleo de azeite, gergelim ou de girassol, esses de cozinha mesmo. E você coloca primeiro o cominho. Se puder ser a semente do cominho é bom, se for o pó do cominho pode ser também. E aí você esquenta o cominho até soltar o cheiro. Depois você acrescenta a cúrcuma e depois joga o feijão. Se você tiver essa fétida, vai entre o cominho e a cúrcuma. A massala que tem esses temperos mais é a massala vata, que é uma massala que tem a propriedade de fazer com que a gente faça uma digestão melhor de proteína, ainda que na massala vata não tenha exatamente cúrcuma. Então, essa massala vata, ela ajuda a ter cominho, folha de louro, açafétida, pode ter também erva doce, pode ter também noz moscada, pode ter também gengibre. Em alguns casos mais avançados pode ter cravo, cardamomo, mas aí já fica mais com gosto indiano. E ó, o pessoal dando um alô: oi Isadora, namastê. Bom, então vamos lá. Então, todos esses feijões, ervilhas, lentilhas, você pode procurar também com mais detalhes no nosso vídeo no YouTube, Feijão e Cúrcuma, que é o vídeo seguinte do feijão sem pum, que a gente está lá na panela cozinhando, mostrando como é que faz, ok? Isso é uma ótima receita para você ter um bom e digestivo feijão. Valeu pelos likes aí, aparece um monte de like bonitinho aqui, pessoal. Vamos pro próximo. Namastê! Responde. E nas saladas cruas? Bom, nas saladas cruas da Carla, essa pergunta. Salada crua você deve comer sempre que você estiver com muito calor ou sempre que teu sistema estiver muito ácido, muito irritado, mais no final da refeição. Mas evitar bastante comer salada crua quando você estiver com um sistema digestivo com gases, quando você estiver ansioso ou insegura, essas coisas, tá? Na salada crua, quando você estiver no restaurante, namastê, responde. Nossa, deu até um brilho na imagem. Você deve usar alguma coisa tipo vinagre e orégano no restaurante. Então você deixa isso mais para o final da refeição e põe alguma coisa ácida e põe alguma coisa assim mais digestiva, tipo orégano, alecrim, etc., que vai fazer com que você tenha uma digestão facilitada. Mas é importante deixar isso para o final da refeição e deixar desde o início da refeição esse meio ácido, que pode ser limão também, pode ser limão, pode ser vinagre, pode ser coisas que vão fazer com que esse cru seja de alguma forma previamente cozinhado. Tielen, bem-vindo aí à nossa transmissão. Então, orégano, manjericão, alecrim, todos esses temperos de pizza, e se não tiver isso, pode ser aquela tabaco, aquelas pimentinhas mais suaves, para fazer com que você tenha essa mistura do atributo do oleoso e do picante na digestão. E, chegando à última pergunta da Carla, namastê, responde. Isso daí é para aparecer no Facebook, galera, depois vocês acostumam. Qual a melhor sementola para capa? Ou capa? A sementola para capa é uma coisa muito a partir de linhaça e gergelim, tá? Linhaça e gergelim são as melhores coisas junto com semente de girassol para você comer bastante para capa, mas principalmente linhaça. Pode ter também farinha de berinjela, pode ter mel, pode ter canela, pode ter cravo. Que mais que pode ter? Pode ter um pouco também de cardamomo também para ficar gostoso, porque na vida do capa
tudo que é de bom é mel e os picantes. Você pode tomar isso acompanhado de um chá de capim-limão, que é muito bom para capa. Então, vamos lá, pergunta da Tielen aqui ao vivo e a cores. Dê uma dica sobre alimentação para quem fica fora o dia todo. Para quem fica fora o dia todo, a principal dica é você ter uma boa garrafa de chá junto contigo, para tomar sempre no horário da tarde. Todos os lugares de trabalho as pessoas têm acesso à água quente no geral, ou então tem alguma forma de deixar uma chaleira elétrica no trabalho, esquentar a água e botar um chá de erva doce. É uma coisa que serve para praticamente todo mundo no horário da tarde, e se quiser botar um pouquinho de açúcar mascavo também vale, ok? Vamos lá, galera, público aumentando, namastê, responde, continue indicando aí que vamos fazendo um sucesso. Pergunta da Bárbara: qual a dica que você daria para uma pessoa Vata Pitta? Então, Bárbara, a gente no Ayurveda cuida muito da questão do desequilíbrio. Se você é uma pessoa de constituição Vata Pitta, isso significa que potencialmente você vai ter mais desequilíbrio de Vata e de Pitta. Mas não necessariamente que você tenha que seguir uma rotina anti-Vata e anti-Pitta. Isso é muito importante, porque se você tiver com desequilíbrio de Kapha, você vai ter que seguir uma rotina anti-Kapha sendo Vata Pitta. De nada, Tielen. Bom, então a gente precisa, nos desequilíbrios, quando são ao mesmo tempo de Vata e de Pitta, eu não sei se vocês estão escutando, mas o trovão está lá batendo palmo. O que você tem que usar é o atributo do pesado, porque tanto Vata quanto Pitta são leves. E o atributo do pesado faz com que essas duas coisas diminuam. Em todos os outros atributos, em algum grau, Vata e Pitta são distintos. Mas em termos de tempo que leva para ser digerido, que é muito que a gente está olhando quando a gente fala de pesado e leve, o metabolismo de Vata e o metabolismo de Pitta tende a fazer com que a digestão seja rápida, acelerada demais. Então, para a gente deixar a digestão um pouco mais pesada, ou seja, para fazer com que a gente tenha a digestão durante um tempo um pouco maior, é importante a gente ficar com um pouco a muito de óleo no início da refeição. Na Índia é muito comum as pessoas botarem ghee ou botarem outros óleos no início da refeição, principalmente aquela parte mais de carboidrato que tem daquela ordem da alimentação Ayurveda. Se você tem dúvida disso, namastê, responde com você assistindo aquele vídeo, a ordem da alimentação Ayurveda, que eu falo primeiro carboidrato simples, depois carboidrato complexo, alimentação de Kapha, Pitta e Vata. Então aqui a ideia é você, para Vata e Pitta com um metabolismo acelerado, ter uma boa quantidade de óleo no início da refeição, nas partes que são tubérculos mais a batata. Bom, próxima pergunta. Atenção, produção. Tireoide, perturbações e tratamento. Angélica, é o seguinte, Daisy, daqui a pouco eu chego aí na tua pergunta, fica tranquilo. Angélica, sobre a questão da tireoide, para o Ayurveda, a tireoide faz parte do 6º nível de estruturas fisiológicas, o Madhyadhatu. Isso significa que os tratamentos de tireoide são tratamentos profundos, que normalmente requerem panchakarma, que normalmente não vão ser facilmente resolvidos só com o uso de ervas. Quero dizer, só tomando coisas com gugula ou tomando shilajit, essas coisas, vai ajudar, mas no geral os tratamentos de pessoas com disfunções mais graves da tireoide vão requerer um processo de terapia mais intensiva de panchakarma, para fazer com que esses medicamentos cheguem num nível mais profundo. Então, uma das coisas importantes é entender qual é o papel da tireoide no nosso metabolismo, no nosso sistema endócrino. Ela é acelerar e desacelerar o nosso sistema metabólico. Então, quando a gente está com a nossa tireoide hiperativa, a gente está num processo muito catabólico. E isso tende a destruir tecidos, entre aspas, é o que a gente chama de hipertiroidismo. Quando a gente está com a nossa tireoide pouco ativa, a gente tende a acumular tecidos porque o nosso metabolismo basal está muito baixo.
porque ainda está sendo pouco estimulado. Então, o Ayurveda entende que existem práticas do yoga para estimular e desestimular a tireoide, existem práticas de ervas e de tratamentos como Panchakarma, e existem também práticas mais através de mantras. Bom, na parte do Ayurveda é importante entender que, no geral, hipertiroidismo vai ser visto como desequilíbrio de Vata e de Pitta, e hipotiroidismo vai ser visto, no geral, mais como um desequilíbrio de Kapha. Eu não vou entrar aqui com a de Hashimoto, né? Vou ficar mais nesses dois mais básicos. Então, nos mais desequilíbrios de Vata e de Pitta, a gente vai fazer movimentos que sejam mais de diminuir a expressão dessa região, e nos de Kapha vai ser mais de aumentar. Então, posturas do yoga como a vela e como o arado são boas para fazer com que haja uma diminuição dessa área, ainda que haja uma maior vascularização ali e haja uma maior capacidade de desintoxicação. Então é importante não ficar muito tempo nessas posturas. E para Kapha, a gente vai fazer com a postura do peixe, postura do camelo, posturas que abram mais essa região. Dentro da perspectiva do yoga, essa região da garganta é mais relacionada ao chakra Vishuddhi, que é aquele mais puro, está relacionado à fala, está relacionado à comunicação, está relacionado ao atributo de Akash, de expressão. Então, é muito importante que a gente, quando esteja vendo uma pessoa com a tireoide desequilibrada, a gente olhe também o quanto a capacidade de comunicação dela e a quantidade do quanto ela está expressando os sentimentos, expressando as ideias, expressando o que ela acredita, os pensamentos, está em dia ou não. Em termos de astrologia, em termos do Jyotish, essa região é muito relacionada ao signo de Touro, regido por Vênus, é muito relacionada ao signo de Gêmeos, regida por Mercúrio, e a função da tireoide em si, de ativar e desativar o metabolismo, também tem muita relação com a expressão do Marte na vida das pessoas. Então isso é uma das coisas que no mapa a gente olha também, para ver o que está de acordo com os problemas fisiológicos e psicológicos. Tanto se o Vênus, tanto se o Mercúrio, tanto se o... como é que é o nome disso? O Marte estão desconfortáveis no mapa da pessoa, mais o Ketu, mas isso não era Ketu, é Namastê, responde, indo para a próxima pergunta. Deise Rodrigues, uma dica para quem acabou de sair de uma gastroenterite, como repor a flora intestinal, Constituição Pitta Kapha. Então, Deise, o seguinte, deixa eu dar um pause aqui no iPad. Marcar um atendimento? Fazer uma doação? Entre em contato. Namastê.